que eu acho que vai até além do que é orgânico e biodinâmico. Ele não tem uma certificação e nem quer ter. Por quê? Ele não quer ter. A gente está falando de vinhedos que são muito especiais, que têm um rendimento muito baixo, tá? Então, se por um acaso, um belo dia, acontece alguma coisa, vem alguma praga que não tem o que fazer, ele faz o tratamento no vinhedo. O que ele vai fazer? Ele não vai produzir vinho naquele ano e provavelmente no ano seguinte também não. Mas ele não vai perder a vinho. Por isso que ele não quer a certificação. E outra coisa também, né? Uma certificação para ele nesse rótulo não ia fazer ele vender mais vinho. Por quê? Porque a gente está falando de Gaia. A mesma coisa que você fala do Vega Sicília. O Vega Sicília também é orgânico. Não precisa de certificação. É Vega Sicília. Não vai vender mais vinho. Eu até brinco. Eu acho que quando um vinho começa a colocar muita etiquetinha, assim, não sei o que, selo orgânico, selo não sei o que, bom, gente, fica de olho, porque alguma coisa tem ali, né? Enfim. O Gaia, ele tem uma filosofia de trabalho, então, que ele fica nesse meio do período. Por quê? Eu acho que vai até um pouco além, porque é uma vinícola que é totalmente sustentável. Ele acredita que tudo que ele produz tem que passar por um ciclo que ele vai reutilizar aquele subproduto para poder fazer a próxima safra. E isso vai passando o tempo inteiro, é um ciclo que nunca acaba, tudo que ele faz. Tá? Só para vocês terem uma ideia, ele tem no vinhedo dele um tipo de minhoca que ele importou da Califórnia, uma minhoca californiana vermelha. Né? E essa minhoca ele descobriu de um cara muito louco lá dos Estados Unidos, da Califórnia, que estava fazendo uns experimentos para fertilização de solo, adubagem de solo. Ele viu que essa minhoca tinha um potencial de fazer essa fertilização de uma forma natural muito maior do que se você comprasse qualquer outro fertilizante. E, pô, é uma minhoca. E esse cara plantava outras coisas, não fazia vinho. E ele começou a testar isso. Ele testou no Piemonte, deu muito certo e foi levar essa minhoca californiana para as vinícolas dele fora do Piemonte, na Toscana, em Moulgrie e também aqui em Montalcino. Né? O que aconteceu, gente? Né? Em Montalcino, não sei se você sabe, mas os caras lá em Montalcino, eles são totalmente bandeira vermelha. O cara é socialista, comunista. Né? E quando chegaram aquelas caixas de minhocas da Califórnia escrito USA, assim, Estados Unidos, né? Os caras ficaram putos, falaram, não dá, a gente não vai deixar fazer isso. Ele falou, não, tem que colocar essa minhoca aí, a gente vai colocar no vinhedos. Eu quero que seja assim. O que aconteceu? Os caras entraram em greve. Mas a gente não vai trabalhar. Se você colocar coisas dos Estados Unidos aqui, a gente não vai trabalhar de jeito nenhum. Você está trazendo coisas dos Estados Unidos para... Enfim, ele teve que sair de Barbaresco para poder fazer uma reunião com os caras lá, porque os caras não queriam trabalhar mais por causa da porcaria da minhoca. E foi uma discussão que não tinha fim, essa discussão dele com a equipe, porque a equipe não queria de jeito nenhum. Falou, não, a gente não quer a minhoca, não vai ter jeito. E a mão de obra do Gaia é uma mão de obra muito especializada. Ele não é um produtor da região que contrata mão de obra barata de fora. A ideia dele é trabalhar com a mão de obra que está na família, tem o know-how há muito tempo. Então, moradores da própria região. Né? E ele fala que isso faz muita diferença para ele. E até legal que ele brinca que nessa reunião que não acabava, essa briga que ele teve com todo mundo, ele teve que chegar num ponto assim que falou, gente, a gente está discutindo por causa da minhoca que está comendo, desculpa, ela está comendo merda, está comendo cocô. Vocês estão brigando por causa disso. Ela aqui está para comer o nosso, né, o nosso cocô, enfim. E aí, depois que ele falou isso, os caras falaram, é verdade, né, ela come, enfim. O que aconteceu? Os caras falaram, beleza, ela come isso, então ela veio para comer, então beleza, então vamos colocar essa minhoca, que é o que o americano merece mesmo. E aí entrou a porcaria da minhoca nos vinhedos, né? Ele brinca até com isso. E ele faz diversas outras coisas além disso. Teve uma coisa genial. O Gaia, eu até brinco, a gente tem alguns ídolos no mundo, assim. Tem gente que tem o Ayrton Senna como referência, outros é o Pelé, sei lá, outros é o Gustavo Kirten, né? O Guga. O meu ídolo não é porque eu trabalho na Mistral, nem porque eu tô aqui hoje falando desse produtor, mas o meu ídolo é esse cara. Eu sou fã desse cara. Esse cara é um gênio. E o Piemonte passou por um processo muito grave, que foi o aquecimento global, que foi depois dos anos 80, 90, até começou aí dos anos 2000. O que aconteceu? Uma região que tinha uma temperatura média aí de 15 graus, passou a ter uma temperatura média de 20 e poucos graus. Foi uma região que, assim, tem algumas regiões na Europa que sofreram muito com o aquecimento global, outras não sentiram, mas algumas sentiram muito. Vou dar um exemplo para vocês, Alto Adige, que é lá no extremo norte da Itália.
O Alto Adige, gente, se a gente pega os vinhos antes de 90, eram vinhos completamente diferentes dos vinhos de hoje. Eram vinhos excepcionais, que faziam frente aos grandes vinhos alemães brancos, os grandes Mosel, né? E hoje são vinhos que o produtor tem que ralar muito para conseguir fazer algo de muita qualidade. Tanto é que os vinhos hoje são baratos e antigamente não eram baratos. E o Piemonte e Barbaresco foi uma região que foi muito atacada, sofreu muito com esse aquecimento. E o que aconteceu? Primeiro, o estilo dos vinhos mudou muito, né? E segundo, começaram a vir algumas pragas para a região que antes não tinha. Os produtores antigamente conseguiam trabalhar de forma sustentável, de forma orgânica, naturalmente. Por quê? Porque não tinha praticamente nenhuma praga, só que do nada começou a vir muita praga. E a principal que atacou o Piemonte, os caras começaram a tiver que usar um monte de agrotóxico, pesticida, um Baygon super forte lá, foi um insetozinho chamado Drosophila suzuki, que é uma mosquinha, tá, pequenininha, que ela adora uva. Ela se alimenta da uva porque é docinha, e depois que ela se alimenta da uva, ela vai lá e começa a injetar na uva os seus ovos. E aí você vai pegar a uva daquela... Você vê de longe, o negócio não tem o que fazer, gente, é triste assim, você tem que arrancar tudo, você perdeu a produção. Porque é uma praga aquilo, ela se alastra de uma forma gigante. E aí os produtores começaram a usar um monte de pesticida, um monte de coisa nos vinhos, e os vinhos foram perdendo também um monte de características de tipicidade respeito ao terroir. E o Gaia não queria fazer isso, porque ele tem essa filosofia de trabalho. E ele estava olhando, ele começou a ler umas coisas, ele viu um cara, né, no Oregon, um cara super naturalista, assim, né? Gostava de umas ervas diferentes, enfim. E esse cara estava fazendo uns testes de estudo, uns estudos diferentes com o uso de feromônio. Confusão sexual. O que é isso? Ele desenvolveu bolsas de feromônios que ele jogava na plantação dele, dessas ervas aí, e fazia uma confusão sexual entre os insetos machos. Por quê? Ele jogava só aromas, a fêmea, o inseto fêmea, solta esse aroma, e é por isso que o macho detecta que é fêmea e vai lá, né, com ela. Então ele começou a jogar esses feromônios só de insetos machos. Então o que aconteceu? Os machos vinham, sentiam o cheiro de macho e falaram, aqui não tem ninguém, vou pra lá. Então saía de forma natural. Isso sem ter intervenção química nenhuma, porque é um feromônio, uma coisa natural, né? E o mais legal de tudo, para se fazer um tratamento, ele fez um levantamento, para se fazer um tratamento de 1 hectare de vinha dele, ele ia gastar em torno aí de $15 mil, 15, 17 mil dólares, não lembro direito o valor. E o tratamento com esse feromônio, com essas bolsas de feromônio, era $150 por hectare. Olha que legal. Ele foi o primeiro a fazer isso em vinho. Hoje, vários produtores que se julgam aí biodinâmicos, enfim, eles fazem isso. O Gaia foi o primeiro a fazer. Alguma dúvida aqui? Tranquilo, né? Vocês estão com qual? É Magali?